Já pensou em trabalhar em casa, usando apenas o seu computador com internet e a sua TV? E o melhor de tudo, trabalhar com futebol, assistindo a jogos de futebol de qualquer campeonato do mundo e a hora que você quiser? O Lance Milionário com certeza pode te ajudar. Links na descrição. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de partir para três notícias importantes. Tem notícia sobre o Balotelli, que foi falado de novo aí pelo Fábio Cordella. Tem o Jorge Salgado falando que vai investir 100 milhões no futebol, só no futebol do Vasco. Tem mais de 70 milhões jogados fora, com jogadores que não jogam por parte da diretoria. Antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando você se inscreve, ativa o sininho. Sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês já são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda o YouTube a sugerir ele para mais vascaínos, ajuda muita gente e a gente agradece, galera. Partindo logo para a primeira notícia, galera, é sobre a atual diretoria. Jorge Salgado, numa entrevista, falou algumas coisas, falou bastante coisa numa entrevista, falou algumas coisas da diretoria. E aí algo que chamou muito a atenção, ele falou que o Vasco, por baixo, desperdiça mais ou menos 2 milhões de reais por mês com jogadores que não atuam, com jogadores que estão encostados no Vasco. Isso, em um ano, dá mais ou menos 24 milhões de reais. Obviamente, em 3 anos, tempo de mandato da atual diretoria, de qualquer diretoria do Vasco, 3 anos, isso dá 72 milhões de reais. Olha quanto desperdício com jogadores, com salários de jogadores que não atuam, que só estão lá encostados no Vasco. O Vasco tem quase mais de 45 jogadores no plantel. Só na Copa Sul-Americana ele já inscreveu 45. Realmente é uma falta de planejamento, é uma má administração do futebol, dinheiro sendo jogado fora. O que o Jorge Salgado falou, na minha opinião, ele chamou muito a atenção da gente aqui do canal, porque realmente em 3 anos o Vasco, numa situação que está, um time, numa situação como a do Vasco, em 3 anos jogar 72 milhões de reais na lata do lixo, com jogadores que não atuam, que jogaram alguns jogos, não deram certo, aí renova o contrato, aumenta o tempo de contrato, os jogadores que estão machucados continuam lá, são vários jogadores nessa situação. Realmente é complicado e é um desperdício de dinheiro para um clube que não pode dar o luxo de desperdiçar R$1 sequer. Ele falou o seguinte: não vou citar nomes, mas temos por baixo 2 milhões de reais de salários para jogadores que não jogam. Isso multiplicado por 12 meses dá 24 milhões no ano jogados fora. Ou seja, isso em 3 anos. A atual administração dá 72 milhões de reais jogados na lata do lixo. Aí ele pergunta, isso é uma boa gestão? Não é, na verdade não é uma boa gestão. É complicada essa situação. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso, galera. E aí ainda sobre o Jorge Salgado, uma reunião com a chapa, com o pessoal da Mais Vasco, ele falando sobre os projetos, ele falou que pretende investir 100 milhões de reais no Vasco em 3 anos. No Vasco, só no futebol do Vasco, né? Muito provavelmente com salários de jogadores, salários melhores, com jogadores melhores, e aí você tem que ter aquela criatividade, né? Clubes que fazem isso e fazem muito bem. Por exemplo, o Internacional sabe fazer isso muito bem. Contrata jogador sem ter que comprar, sem ter que pagar pelo passe, pelos direitos federativos do jogador. Um jogador bom, com salário bom, que esteja livre no mercado. Vai da criatividade também do clube, da diretoria, da administração. E aí 100 milhões de reais em 3 anos para investir só no futebol. Isso mais com economia do próprio futebol e com algum investimento. E isso é só no primeiro momento, né? O Vasco vai se recuperando. A diferença que eu vejo do Jorge Salgado, eu acho que o Vasco tem 3 candidatos muito bons: Levenciano, Jorge Salgado e Júlio Brandt. E a diferença que eu vejo deles para o Campelo, por exemplo, atualmente, é que o Campelo é médico. Eu não vou falar aqui sobre o Campelo como pessoa, porque eu nem o conheço, mas como administrador do Vasco, ele não deu certo. Por quê? Porque o cara é médico. E eu vejo o Jorge Salgado muito preparado, porque o Jorge Salgado é administrador, é do setor financeiro. O Levenciano, a mesma coisa. Além de ser advogado, ele administra muitas empresas, trabalhando para elas, e administra também as empresas dele. O Júlio Brandt também foi o executivo durante muito tempo de grandes empreiteiras. Então esses caras têm conhecimento de administração. Eu acho que isso pode dar certo. Aí o Jorge Salgado diz que o Vasco
o futebol é a maior alegria do Vasco, é a razão do Vasco existir, e que ele quer administrar o futebol, botar pessoas competentes para administrar o futebol do Vasco e projeta esse investimento de 100 milhões só no futebol. Deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso. Uma notícia do Papo na Colina, galera, sobre o Balotelli. Mário Balotelli podendo ser jogador do Vasco já a partir do ano que vem. Por quê? Fábio Cordella deu uma entrevista ao Papo na Colina dizendo que negocia com o Balotelli. Se o Levin for o presidente, se o Levin ganhar as eleições do Vasco, muito provavelmente o Balotelli virá jogar no Vasco. Ele saiu do Brescia, está livre no mercado e já está em contato com o Fábio Cordella. E segundo o Fábio Cordella, ele tem muita vontade de jogar no Vasco, ele quer vir jogar no Vasco, fazer parte do projeto Somamos. E aí o Fábio Cordella disse o seguinte: estou negociando com o Balotelli, ele quer jogar no Vasco. Se o Levin vencer, o Balotelli deseja jogar no Vasco e está bastante animado com o projeto Somamos. Vamos ver como vão ser as eleições, uma semana para as eleições do Vasco, vamos ver quem vai ganhar as eleições. E se o Levin esse ano ganhar as eleições, for o presidente do Vasco, o Fábio Cordella vai ser diretor de futebol. E aí ele já está negociando com alguns jogadores, não é só um jogador. Semana passada o Levenciano deu até uma entrevista numa rádio aqui no Rio, e aí falou que tem um jogador que já está praticamente certo, muito provavelmente pode ser o Balotelli, não sei, mas muito provavelmente pode ser. E aí ele, principalmente quem cuida dessa parte é o Fábio Cordella, já está negociando com alguns jogadores, e o Balotelli pode ser o primeiro desses jogadores, caso o Levenciano ganhe as eleições, o Fábio Cordella assuma como diretor de futebol. Deixa a sua opinião aí sobre o Balotelli, sobre a possibilidade dele jogar no Vasco. Deixa a opinião, o que vocês acham disso, galera. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo desse sábado, notícias aí da manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir o nosso vídeo, compartilhar, isso ajuda demais a gente. Um abração, fiquem com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.